Oi, gente, vamos conversar hoje sobre fungos. Olha só, que coisa mais fofa, eles são muito lindos. Tem fungo de tudo quanto é cor e eles estão por toda parte, literalmente. Tem esporo de fungo na atmosfera para tudo quanto é lado e o que eles precisam é somente um ambiente úmido com nutrientes para eles conseguirem se desenvolver. Então vamos falar sobre as características gerais dos fungos. Eles Oi. Eles podem ser decompositores, podem ser parasitas, eles podem ser mutualistas com outros organismos, como com algas formando líquen, ou com micorriza formando, com a raiz, perdão, formando micorriza, e aí eles vão sempre se nutrir de alguma coisa que não foram eles que produziram, ou seja, os fungos são todos heterótrofos, certo? Eles sobrevivem em um substrato úmido que tem o tipo de nutriente que é adequado para aquela espécie de fungo. Então, sendo um fungo parasita, vai se desenvolver no corpo do organismo que ele usa como alimento. Sendo um fungo simbionte, vai se desenvolver na raiz, ou enfim, junto com a alga, e aí vai depender de cada caso, e sendo um fungo decompositor, no substrato que ele decompõe normalmente. Tem fungos mais que ocorrem tipicamente em alimentos de certos tipos e tem fungos que são mais generalistas e decompõem praticamente qualquer coisa, certo? Como que são os fungos? Eles são eucariontes, então células complexas com organelas membranosas, com núcleo organizado, envolto por carioteca, podem ser uni ou pluricelulares e não apresentam tecidos verdadeiros. As paredes celulares são feitas de celulose, mas a principal substância presente na parede celular dos fungos é quitina, que é um polissacarídeo comum nos artrópodes, é o polissacarídeo que compõe o exoesqueleto dos artrópodes. E a reserva de alimento dos fungos é glicogênio, que é o mesmo tipo de reserva de nutriente que os animais fazem. Então, é um polímero de glicose também como o amido, mas ele é bem mais ramificado. Os fungos são constituídos por filamentos chamados hifas, ou seja, quando eles são pluricelulares, o corpo deles é feito de vários filamentos de várias hifas. Não é em todas as espécies, mas algumas espécies formam corpos de frutificação, e esses corpos de frutificação são os mais famosos que tem são os cogumelos, mas existem outros tipos também. Então, todos os fungos precisam comer, todos são heterótrofos, certo? Eles realizam digestão extracorpórea porque tem parede celular e aí não conseguem, então, por exemplo, fazer fagocitose como um protozoário heterótrofo. Eles vão liberar enzimas digestivas para fora da célula e aí essas enzimas vão agir sobre o substrato e eles vão absorver pela parede, pela membrana celular, o alimento digerido já. Beleza, vamos falar sobre os grupos de fungos então agora. Os basidiomicetos, eles são os cogumelos que a gente conhece, tudo bem? Então, eles formam aquele corpo de frutificação que é uma estrutura onde ficam várias lamelas inferiores, e aí essas lamelas produzem os esporos são dispersos no ambiente e são microscópicos e super leves, por isso que os fungos conseguem se dispersar com muita facilidade, chegar em tudo quanto é lugar. Olha, esse é uma manita, que é aquele dos Smurfs, muito fofinho, né? Ele é super tóxico, tá, gente? Não comam cogumelos que vocês não conhecem. São difíceis de discernir uns dos outros e existem espécies que são super tóxicas e podem matar. Esse é o Agaricus, que é o cogumelo do sol. E esse é o Pleurotus, que o pessoal conhece como cogumelo salmão. Coisa mais linda, né, gente? Olha que fofo. Esse é super comestível. Pode comer esse, não tem problema nenhum, viu? Eu adoro cogumelo. Eles são muito nutritivos, têm várias importâncias nutricionais para os humanos, especialmente para a galera vegana que tem algumas deficiências aí de aminoácidos e tal. Os zigomicetos, são, desencanei de aparecer nesse, tá? Tô muito tampada. Os zigomicetos são bolores e a gente vai encontrar no pão, no banheiro, no rejunte do banheiro, são super comuns estragando alimentos, são decompositores famosos. E os
Ascomicetos. Gente, ascomicetos são fungos que não formam necessariamente um cogumelo, mas alguns até formam cogumelo. Tem ascomiceto que é unicelular, muito útil. E o penicillium é um ascomiceto e ele é super famoso. Por quê? Porque ele produz penicilina. Foi o primeiro antibiótico a ser descoberto. Foi por causa do penicillium que cresceu num pedaço de pão no laboratório de um microbiologista. Esse é o Saccharomyces cerevisiae. Olha que coisinha mais fofa. Ele se reproduz super por brotamento. Você pode ver esses calombinhos aí. São brotinhos, que são novas células surgindo de brotamento das outras células. E esse é o Saccharomyces cerevisiae que a gente usa para um monte de coisa. É o fermento do pão. Esse é o Morchella. Morchella é comestível também. E é bem feio, eu acho. Mas enfim, é um outro ascomiceto. Beleza. Vamos conversar sobre a fisiologia dos fungos. Ué, aparentemente não. Aparentemente a gente vai conversar sobre a importância ambiental. Então, a importância ambiental, basicamente, é a seguinte: eles são decompositores. Espera aí que não está funcionando isso. Basicamente, a importância ambiental é a seguinte: eles são decompositores. Então, sem fungo, a maior parte da decomposição terrestre é feita por fungo. Boa parte da decomposição aquática também, mas enfim. A maior parte da decomposição terrestre é feita por fungo. Então, se não fossem os fungos, se a gente não tivesse essa variedade de fungo decompositor que a gente ia ter basicamente pilhas de cadáveres. A renovação dos nutrientes não ia ser suficiente, e aí a gente ia ter problemas para os produtores de faltar matéria-prima para eles produzirem o próprio alimento. Então, os fungos são super importantes ambientalmente por causa disso. Além disso, existem fungos que são bioindicadores de poluição. Tudo bem? Então, olha só. Esses são os líquens. Os líquens têm uma importância ambiental grande porque eles são organismos pioneiros. Então, eles são muito bons em iniciar ocupação de novos ecossistemas. Eles conseguem sobreviver com super pouca coisa no ambiente, e a única coisa que eu preciso que chegue no lugar, numa rocha nua, por exemplo, uma ilha vulcânica que surge no oceano, é um pequeno propágulo, que é um pequeno grupinho de hifas de fungo com algumas células de alga unicelular. Chegando isso lá, eles começam a colonizar, vai acumulando matéria orgânica, isso permite colonização por plantas e assim por diante. Esse líquen avermelhado que tem aí entre os musgos, ele é um líquen que é bioindicador de poluição atmosférica, super sensível a compostos de nitrogênio e de enxofre. Então, se tem esse fungo, é uma indicação de que não existe poluição atmosférica naquele lugar, ou que é muito baixa. E aí a gente tem micorrizas, que são os fungos que são simbiontes com raízes, mutualistas com raízes de plantas, e permitem, então, fixação de nitrogênio por essas plantas, e aí elas conseguem utilizar o nitrogênio e inserir o nitrogênio na cadeia alimentar, o que é importantíssimo também. Agora vamos falar da fermentação. Gente, fermentação é o fenômeno que os fungos usam para produzir ATPs, basicamente, para a célula deles. Não necessariamente todas as vezes, tá? Eles conseguem fazer respiração também. Então, por exemplo, o Saccharomyces, que é esse que a gente vai conversar agora, que é muito importante para o homem e para a mulher, no caso, para a humanidade, que é o seguinte: ele é respirador facultativo, que a gente fala. Então, se tiver oxigênio disponível, ele faz respiração celular, que é mais rentável, produz mais ATP. Se não tiver, ele vai fazer fermentação. Essa reação que está aqui, ó, é uma reação geral da fermentação alcoólica, tá? Então, eu tenho aí uma glicose gerando 2 etanóis e 2 moléculas de CO2. Porém, existe uma reação intermediária que é a geração de piruvato. O piruvato vai ser transformado em etanol e gás carbônico, tá? Então, olha só. Levedo de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, perdão. É meu micro-organismo favorito. São muito importantes. Então, as celulinhas deles de novo aí, que a gente já viu, eles são utilizados para fazer o pão, que a gente gosta muito de comer, todos os tipos de pão, inclusive o pão francês, saudades, porque eu não posso ir na padaria. E também para fazer o pão líquido, que é também chamado de cerveja, para os íntimos.
E também é utilizado para fazer vinho. E também é utilizado para fazer álcool combustível, mas isso daí não é tão importante assim, né? Mentira, é importante sim, tá, gente? É um combustível renovável, é muito mais legal usar álcool do que gasolina. Não que ninguém esteja usando muito dessas duas coisas agora, mas enfim. Fungos medicinais. Gente, o primeiro antibiótico, como eu citei, é fruto de produção de fungo, do penicillium. É uma relação que ele apresenta com as bactérias de amensalismo, então ele inibe o crescimento de bactéria e aí, sei lá, eventualmente acaba sobrando mais alimento para ele, talvez. Mas enfim. E vários bolores também vão produzir substâncias interessantes, substâncias que são utilizadas como antibiótico. Boa parte dos antibióticos que a gente tem hoje em dia são produzidos por fungos, tá? Olha aí. Isso é um bolor produtor de antibiótico. Isso é a famosa penicilina. A maior parte dos antibióticos de largo espectro, de amplo espectro, hoje em dia, são produzidos por penicillium, são da classe das penicilinas. Esse é o penicillium, ele é muito fofinho. E tem esse cogumelo também que cresce no esterco da vaca e ele pode ser usado com fins medicinais, não o cogumelo em si, né, mas substâncias que são derivadas do cogumelo, que são extraídas do cogumelo, desde que a dose seja calculada, e efeitos colaterais, enfim, risco-benefício, pode ser usado sim como medicamento também. É comum, né, as drogas que são utilizadas de forma recreativa também serem utilizadas pela medicina. Tudo bem? Então é isso que a gente tinha para falar sobre os fungos. Vamos olhar eles de novo? Olha, gente, que fofura. Tem muitos formatos diferentes e eles são muito importantes na natureza. A gente não conversou sobre os fungos parasitas, mas basicamente caspa, frieira e uns raríssimos fungos parasitas de sangue que geralmente são fatais, mas é muito raro. Tá? A maior parte é ectoparasita, parasita de superfície do corpo, e aí vão ser só chatinhos, mas nada fatal.